Hoje eu vou te mostrar um caso real de uma paciente que eu vou chamar, mais uma vez, de Dona Maria, em que o melasma dela não estava pedindo mais ácido, mais laser, mais descamação. Ele estava simplesmente pedindo para parar de tentar ficar apagando a luz do painel e finalmente olhar para o motor, que era o corpo dela. Se você tem aquele melasma que melhora, volta, que parece que tu tá fazendo tudo certo e mesmo assim ele insiste em ficar manchando cada vez mais a tua pele, então esse episódio é para você. O meu nome é Daiane Lise, eu sou esteticista, cosmetóloga e graduanda em nutrição e atuo há quase 20 anos gerenciando melasma de mulheres por todo o Brasil e por todo o mundo. E eu gerencio esse melasma de um jeito que pouca gente encara. Não como uma mancha em um pedaço de pele, mas sim como um fenômeno biológico, uma manifestação cutânea que tem sustentação sistêmica. Isso é um olhar holístico, quando a gente literalmente vê uma mancha, mas olha um corpo como um todo. Um detalhe importante aqui, eu não sou médica, eu não fecho diagnóstico nem de corpo, nem de pele, muito menos em nível sistêmico. O que eu faço aqui é ler sinais, é conectar a fisiologia e traduzir o recado que o teu organismo está tentando te dar através da tua pele. E hoje a gente vai entender na prática como é que o intestino inflamado, hiperpermeável, tem força e poder de manter o teu melasma cada vez mais ativo, cada vez mais recalcitrante, recidivante. Por quê? Vou pegar exemplo aqui do spoiler do que vem aí. Sangue oculto nas fezes, parasitas. Tu acha mesmo que isso pode continuar sendo visto como um mero detalhe? Vamos pegar outro exemplo, que a gente vai ver aí na frente. Cortisol que sobe de manhã numa velocidade excelente e aí chega meio-dia, despenca como se o mundo fosse acabar e o corpo está em constante modo de sobrevivência. Corpo em modo sobrevivência não clareia. E hoje eu vou te mostrar isso com os exames da Dona Maria, com valores e com a linha do tempo dela, pensando cada detalhe com lógica clínica, com lógica fisiológica. A Dona Maria chegou até mim do jeito que eu tô acostumada a ver toda semana. Já tentou diversos tratamentos em clínica, já tentou clareador que agride a pele, que deixa vermelha, que vai, que volta. Já ficou na dúvida se foi rebote, se foi calor, se foi o sol ou se foi um simples azar da genética. E ela me disse uma coisa que é a frase mais honesta e mais triste que eu ouço dos pacientes. Daí, eu simplesmente não sei mais no que ou em quem acreditar, porque eu já tô cansada de promessas milagrosas e nada dá certo. E antes da gente ver os exames da Dona Maria, eu preciso te dar uma lente para que você consiga de fato enxergar o que eu vou te mostrar na ótica da minha linha de raciocínio. Eu preciso que você pare, nem que seja só o tempo desse vídeo, de enxergar o melasma como um erro da pele e sim como um mecanismo de proteção. A melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele, às nossas manchas, ele funciona como um escudo biológico ao teu DNA, ao teu material genético. Lembra que eu mostrei no vídeo anterior, que inclusive eu vou deixar aqui para quem não conseguiu ver, que a melanina se organiza em volta do núcleo, especialmente sobre o núcleo, como um chapéu, uma sombrinha de proteção ao teu material genético? Então, quando eu olho para um caso como o da Dona Maria, eu não penso qual ácido que eu vou usar, qual é o clareador que eu vou sair indicando, qual é o laser de mais alta tecnologia que foi lançado. Eu penso, o que é que o corpo da Dona Maria está tentando me dizer? Eu penso, o que é que o corpo da Maria está tentando compensar? E vamos começar pelo coprológico funcional. O exame da Dona Maria, ele apresenta sangue oculto positivo. E eu preciso que você entenda, sangue oculto nas fezes positivo não é
Apareceu um sanguinho lá e pronto. Isso é um marcador de que existe ou uma lesão ou uma irritação na mucosa em algum ponto do trato gastrointestinal. E quando a mucosa está irritada a ponto de aparecer esse sangue nas fezes, o intestino deixa de ser uma barreira, literalmente, dos seus enterócitos e vira uma passagem. Agora imagine o intestino como um filtro inteligente. Ele deveria deixar o que é bem pequenininho, útil e foi bem digerido, como aminoácidos, vitaminas, minerais essenciais, e segurar o que não deve entrar no sangue. Fragmentos bacterianos, toxinas, moléculas grandes mal digeridas. Só que quando essa mucosa intestinal ela está machucada, a barreira que estava juntinha, ela afrouxa e entra no sangue o que não era para entrar. E esse é o coração do conceito do que nós chamamos de permeabilidade, ou melhor, hiperpermeabilidade intestinal, ou tão conhecido pela literatura moderna leaky gut. Não é sobre o que sai, mas sim sobre o que entra. E o que entra e que faz o teu sistema imune reagir negativamente. E quando o teu sistema imune reage todo dia, mesmo que em baixa intensidade, você cria um estado de inflamação crônico, mesmo que chamado de subclínico. E aqui vem a frase que muda completamente a forma como o profissional funcional vê o melasma. Pele nunca vai conseguir clarear de forma efetiva e duradoura em um terreno inflamatório. E agora eu vou trazer mais um detalhe extremamente importante para não cair no... mas até aqui tá normal. Existe um outro exame, que a Dona Maria também fez, chamado de calprotectina fecal. E o da Dona Maria deu em 46, ou seja, ele, de acordo com os valores de referência, ele tá ali, ó, tá na beira do precipício, que é 50, mas ainda tá normal. E por que essa informação ela é tão útil? Porque a calprotectina é extremamente ligada a processos inflamatórios intestinais específicos e intensos. Ele não anula o resto todo, toda a sintomatologia que a Dona Maria me trouxe. Então a leitura correta aqui é: eu posso não estar vendo um diagnóstico de inflamação intestinal grosseira, mas eu tô vendo todos os outros sinais, uma mucosa irritada, sangue oculto nas fezes, parasitas, como você pode visualizar aqui, em grande quantidade, e todos os outros sintomas. Ou seja, isso é um quebra-cabeça de vários pontos e não um único marcador sozinho. Daí, peraí, que eu acho que eu perdi alguma coisa, senão eu tinha falado ainda nada de parasitas. Aqui a gente vai para o terceiro dado extremamente importante desse coprológico da Dona Maria. O parasitológico dela deu positivo para cistos de Blastocystis hominis. E aqui eu vou ser extremamente correta, tá? Porque existe uma discussão grande de Blastocystis é um achado normal, mas até quando ou a partir de quando ele vira um problema. Aí é que tá. Pode ser até comensal, mas no momento que ele é visível num exame, ele dá positivo no exame, a gente já não tá falando de uma quantidade aceitável. Na prática clínica, quando ele aparece e a pessoa tá com constipação crônica, estufamento, fermentação, marcadores de mucosa irritada, ele não é só um detalhe, ele vira uma peça importantíssima desse potencial diagnóstico médico de inflamação e desbiose. Por quê? Porque ele vai sustentar a desbiose, vai irritar a mucosa, vai aumentar ainda mais a permeabilidade, vai manter sinal inflamatório crônico. E aí, de novo, o intestino vira fonte de sinal. E quem é que recebe esse sinal? A pele. Mas por que a pele? Quando o intestino está hiperpermeável, está desbiótico, você tem mais passagem de substâncias pró-inflamatórias para a tua corrente sanguínea. E uma das mais importantes, que a gente chama de forma simples de fragmentos bacterianos. Isso ativa teu sistema imune. O teu sistema imune libera mediadores inflamatórios, que são as citocinas, que são mensageiros, que são sinalização de alarme, tá pegando fogo. E aqui entra um detalhe que poucos profissionais falam. O melanócito, ele responde ao ambiente. Ele não trabalha isolado. Ele responde ao teu fenótipo, ao que você vive. E se o teu ambiente está inflamatório, o melanócito entende. Preciso proteger esse tecido. E proteção cutânea vira pigmento. Então, o que eu estou dizendo é, o melasma da Dona Maria não estava só
tá faltando um clareador, tá faltando um novo procedimento. Ele estava sendo sustentado por uma barreira intestinal irritada, com sangue oculto positivo, com desbiose somada parasita, com blastocistes, por um sistema de trânsito intestinal terrível e com um corpo que só estava ali em alerta cada vez mais constante. E agora vamos sair do conceito do intestino e vamos entrar no segundo eixo, cortisol. E esse eu já falei lá no primeiro vídeo. Só que no caso da Dona Maria desse episódio, do primeiro episódio, o cortisol desse episódio estava muito bom de manhã. O cortisol, gente, ele tem um ritmo, ele deveria estar bem mais alto de manhã e, obviamente, ter uma queda adequada no meio-dia, cair mais um pouquinho, mas não muito de tarde, e daí cair bastante à noite. A gente fez um exame chamado de cortisol salivar. E às 6h30 da manhã, o cortisol da Dona Maria desse episódio estava em 615. Já lá pelas 16 horas da tarde, ele já caiu para 39. E o cortisol da noite em 20. Tá, daí, mas não era para estar caindo, tudo bem, mas de 615 para 39, e é aí que faz todo sentido o padrão descrito pela minha paciente. Dai, de manhã eu tô super bem, eu sou capaz de mover o mundo, mas de tarde eu fico muito cansada. Eu furo a dieta, eu procuro a todo instante um carboidrato simples, um doce, uma tela, uma recompensa. A chamada dopamina barata. Já ouviu falar? E isso, gente, não é falta de boa vontade de seguir os hábitos. Isso é fisiologia do corpo da Dona Maria mais ambiente. E aqui entra mais um ponto sensível. O café. Eu não demonizo o café, mas eu também não posso romantizar a necessidade dele. Café é uma ferramenta, e ferramenta na dose errada vai virar arma contra você. A cafeína, ela estimula um corpo que já está em modo de alerta a produzir mais resposta de estresse. E o que acontece depois? Rebote. E aí aquele café que estava super presente na manhã, talvez até usado para elevação desse cortisol, que poderia estar até mascarado, vamos pensar assim. Só que daí de tarde acontece a queda de energia, a busca incessante por um doce, a compulsão, a recompensa rápida. E aí a Dona Maria ainda me disse, Dai, mas eu tomo café e durmo. Eu disse, lógico, né? Com essa queda brusca é capaz de tu encostar numa parede e dormir. E muitas mulheres, elas dormem sem perceber que o sistema nervoso continua ligado. E aí elas acordam com o corpo cada vez mais cansado, cobrando a conta. E aí agora eu vou lembrar de algo que eu falei lá no primeiro vídeo. Volta, assiste, que é sobre a serotonina. Boa parte da serotonina, em média 95%, é produzida no intestino. E o intestino também participa de forma importantíssima na modulação de mensageiros ligados à motivação, prazer, foco, comportamento alimentar. Então, quando o teu intestino está inflamado, o teu cortisol está desregulado, o que você vai buscar? Recompensa rápida. Lembra que eu falei antes sobre a dopamina barata? É açúcar, é carboidrato simples, é mais café, é mais energético, é uma rede social. E aí o ciclo fecha. Essas escolhas pioram o teu terreno intestinal, vão piorar a tua inflamação cada vez mais. E a pele vai continuar em modo sobrevivência, em modo de proteção. É por isso que eu repito, um corpo em modo de sobrevivência jamais vai clarear. E quando eu vejo um caso como o da Dona Maria, eu penso em 3 frentes. Eu explico isso para a paciente. Causa intestinal, barreira, desbiose, parasita, constipação crônica, eixo do estresse, ritmo do cortisol, sono, estimulantes, rotina e, finalmente, a pele. Barreira cutânea comprometida, clareamento que só vai acontecer quando esse cromóforo chamado melanina for menos recrutado e, obviamente, tudo isso sem agressão. A pele não aguenta mais agressão. E por isso que no caso dessa Dona Maria eu fui muito direta. Se você tiver que escolher onde investir primeiro, na estética, que é a minha área, ou nos cuidados endógenos com o teu organismo, não vai no clareador. Porque usar um excelente clareador sem gerenciar as causas vai virar um efeito rebote emocional para Dona Maria. Vai melhorar sim, porque obviamente eu vou indicar o melhor clareador. Mas vai voltar, ela vai se frustrar, isso vai ativar o eixo do ACTH, vai intensificar e vai piorar a mancha.
A grande virada da Dona Maria vai ser quando o intestino dela realmente estiver funcionando, quando o ritmo de todo o eixo HPA, o ritmo do intestino dela estiver regulado, quando a barreira da pele dela estiver reconstruída, aí sim a pele vai ter condições fisiológicas, biológicas, um terreno adequado para permitir o clareamento. Então, se você chegou até aqui e pensou, caramba, eu nunca tinha entendido o melasma por essa lógica, eu nunca tinha parado para pensar que tais marcadores pudessem ser importantes. Eu só tenho uma coisa para te dizer, é porque ninguém te explicou isso antes, é porque ninguém te mostrou a bioquímica do jeito que faz sentido na tua vida. E agora eu vou te perguntar, tu te identifica mais com a parte do intestino ou com a parte do cortisol ou com os dois? Deixa aqui embaixo, comenta, eu vou ler, eu vou te responder. E se você quer seguir acompanhando casos clínicos como dessa Dona Maria, da outra Dona Maria, de todas as Donas Marias que virão, sem maquiagem, sem romantização, te convido a se inscrever no canal, porque nos próximos episódios eu vou continuar conectando pele, exames, fisiologia, do jeito que faz todo o jogo virar e do jeito que faz realmente o teu melasma ser gerenciado. A gente se vê no próximo episódio.